Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estarmos abordando assuntos referentes a esta lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento, da revista CPAD. Você sabe o que é missões? Tem ideia do que seja fazer missões? E missões transculturais, o que significa isto? Fazer missões além da nossa cultura, fora da nossa cultura, com pessoas que pensam diferente. Como será fazer missões um desafio como este? Tarefas. Vamos começar assim. Todos nós somos muito atarefados. Todos os dias nós temos inúmeras tarefas por fazer, inúmeras coisas a serem feitas. Por exemplo, você acorda pela manhã, toma o seu banho, escova o seu dente e sai para o seu trabalho, cumpre as suas tarefas, ou vai para a sua escola, para a sua faculdade, volta para casa e tem uma série de outras tarefas a serem feitas, de modo que, se você não fizer tarefas naquele dia, você vai ficar enrolado, porque as tarefas fazem parte da sua rotina cotidiana e diária. E na igreja, será que nós também teríamos tarefas a serem feitas? É claro que temos. A igreja tem uma grande tarefa. E que tarefa seria esta? Fazer missões. Mas, de fato, o que é fazer missões? O que significa fazer missões? Não é a coisa apenas para um missionário. Fazer missões é para todos nós que servimos ao Senhor. O que é missões? Missões é uma incumbência. Missões é um propósito. Eu até iria mais profundo, mais do que tocar. Você foi chamado para fazer missões. Mais do que cantar na sua igreja, você foi chamado ou chamada para fazer missões. Mais do que pregar na sua igreja, você foi chamado ou chamada para fazer missões. Mais do que realizar congressos, a igreja foi chamada para fazer missões. Mais do que fazer festas de festividades irmãs, de varões, de crianças, de juventude, e uma série de outras coisas, a igreja foi chamada para fazer missões. A igreja tem uma missão. E que missão seria esta? Anunciar, proclamar o querigma. O que seria o querigma? Querigma significa o que eu disse agora: proclamar, anunciar o evangelho a toda criatura. A igreja precisa fazer isto. E para não ficarmos em nossas palavras, o texto áureo da lição nos convidativo, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto já diz tudo. Jesus Cristo é um missionário por excelência. Ele deixou tudo. Ou Deus, ele pegou o seu único filho e entregou para missões, para nos trazer vida e vida com abundância. Então entendo algumas coisas que precisam ser pontuadas. Que antes de qualquer coisa, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou te fazer uma pergunta: por quem Jesus Cristo morreu? Morreu pelo mundo. Morrendo pelo mundo, ele morreu por quem? Morreu por pessoas. E se Cristo morreu por pessoas, é porque ele amava pessoas, vidas como eu e você. E se ele ama vidas como eu e você, ele quer estar perto de cada um de nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para quem vai fazer missões é que um obreiro, aquele que é chamado pelo Senhor, precisa amar vidas, precisa amar pessoas, precisa querer estar perto de vidas, precisa querer estar perto de pessoas. Tem obreiros que não gostam de estar perto de pessoas. Em que sentido? Às vezes tem obreiros que acabam o culto e saem correndo para casa porque não querem estar perto, não querem ter um contato. Tem pastores que acabam o culto, são cercados por seguranças porque não querem estar perto de pessoas, não querem estar perto de ovelhas, não querem sentir o cheiro das ovelhas, não querem pegar o cheiro das ovelhas, querem estar longe, quanto mais longe, melhor. Então a primeira coisa que nós entendemos: se você quer fazer missões, você precisa amar pessoas. Porque pessoas precisam serem amadas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou pessoas. Então, um missionário,
aquele que vai fazer missões precisa amar pessoas. E como? Aí vai o desafio, como evangelizar no mundo de hoje? Como nós vamos evangelizar no mundo de hoje? A lição nos propõe a falar sobre missões transculturais. O que significa isto, uma missão transcultural? Vamos na etimologia da palavra primeiro para nós entendermos o que nós estamos a abordar nesta lição. O prefixo trans significa além de. Cultural tem a ver com cultura, ou seja, além da cultura, ou seja, você prega além da sua própria cultura, uma cultura desconhecida que você não conhece por vezes, não compreende tão bem. E como pregar? Como ser um missionário, como evangelizar além da sua cultura, além daquilo que você compreende como certo ou errado. A cultura, às vezes na África tem coisas que para nós é errado e lá é certo. Na Ásia, na Europa, até mesmo dentro das Américas, existem culturas diferenciadas. Os índios no Brasil têm a sua cultura diferenciada da nossa, que para eles é certo e para nós é errado. Como pregar? O desafio de pregar transculturalmente. Como pregar para esse tipo de pessoa? Nós podemos ver, antes de falarmos como pregar fora da nossa cultura, nós precisamos primeiramente entender o que é cultura. O que é cultura? Vamos entender. Cultura, de uma forma bem sucinta, é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimento de um povo. Ou seja, é um conjunto de conhecimento, de crenças, de valores de um determinado povo. Cada qual tem os seus valores. Na Argentina, eles têm os valores deles. Na África, os africanos têm os valores deles. Aqui no Brasil, nós somos um país multicultural. Se nós formos lá para o Nordeste, vai ter a cultura do Nordeste. Se nós formos para o Sudeste, onde nós estamos, né, vai ter a cultura do Sudeste, do Sul, a cultura do Sul, no Norte, a cultura do Norte, e por aí vai, no Centro-Oeste, a cultura do Centro-Oeste. O Brasil é um país multicultural, então como pregar para tantas culturas? Por vezes não precisamos nem sair do Brasil para pregarmos para culturas diferentes. Dentro do Brasil nós pregamos para povos diferentes, para culturas diferentes. E o desafio é como pregar para esse tipo de pessoa. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que quando nós vamos pregar para uma cultura além da nossa, fora da nossa, nós precisamos entender que primeiro temos que ter respeito. Primeiro temos que respeitar quem está do outro lado. Se colocar no lugar da outra pessoa e respeitar. Respeitar em que sentido? Os mais antigos vão entender ou vão se lembrar de um episódio que uma certa feita uma determinada igreja fez com um pastor que estava lá no seu culto e de repente ele estava lá com a imagem de uma santa e ele chutou a imagem desta santa. E isso gerou uma grande comoção para os católicos. Ora, se eu não concordo com alguma coisa e eu sei que é errado pela palavra de Deus, eu também não vou, de certa forma, agredir a crença do outro, ou os costumes do outro, ou os valores do outro. Eu preciso saber chegar, eu preciso saber como me portar. E na época isso gerou uma grande comoção, né? Foi uma repercussão muito grande, porque alguém não soube respeitar o outro lado. Nós, como servos do Senhor, não queremos ser respeitados dentro daquilo que nós cremos, dentro daquilo que nós acreditamos. Quem está do outro lado também quer ser respeitado. Então, como pregar para quem está do outro lado? Eu já vi muitos casos, por vezes, de evangelismo. Nós fazemos evangelismo nas ruas. Por vezes, já vi muitos casos, alguns irmãos chegando. Antigamente, isso era muito comum. Mas hoje em dia, se você pregar assim, por vezes você pode até apanhar, tomar um processo. As pessoas chegavam com uma abordagem muito, muito dura. No sentido de que você tem que aceitar Jesus agora, senão você vai para o inferno. Se chegar assim também, você vai trazer uma certa rejeição para quem está ouvindo. Então, como pregar para culturas diferentes, aqui dentro do nosso país, dentro da nossa nação, de uma maneira que nós viemos a ganhar a pessoa para Cristo? A primeira coisa que eu gostaria de frisar aqui é o respeito, respeitar o outro lado. A segunda coisa que eu gostaria de frisar aqui é que antes das palavras nós pregamos com as nossas vidas. Se quer pregar
com palavras, primeiro pregue com a sua própria vida e depois você vai pregando com as suas palavras. Então, por vezes, nós precisamos respeitar quem está do outro lado, pregar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa paz, que excede todo entendimento, com o nosso comportamento, e depois pregarmos com as vidas, com as palavras, e naturalmente as coisas vão acontecendo. E nesse sentido, Jesus Cristo, ele era o evangelista por excelência, o missionário por excelência, porque Jesus Cristo comia com publicanos e pecadores. Muito forte. Ao ponto de alguém, por vezes, dizer, mas ele come com publicanos e pecadores. Jesus Cristo fazia isso, comia com publicanos e pecadores. Ele se assentava, ele ouvia e dentro da brecha ele pregava a palavra. É assim que devemos pregar. Assentar-se, ouvir o outro lado e dentro das brechas que são dadas, anunciar o querigma, anunciar a palavra. Este é o papel de um verdadeiro missionário. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus. Se gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente.